A economia brasileira nos 100 dias do governo Bolsonaro é o tema do debate do dia com Maria Lídia Flandoli. E para essa análise, nós convidamos Nelson Marconi, doutor em economia e professor nos cursos de graduação, mestrado e doutorado da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E também aceitou nosso convite Paulo Feldman, doutor em administração, professor livre-docente do Departamento de Administração da Faculdade de Economia e Administração da USP. E eu agradeço muito estarem aqui 100 dias depois de um novo governo, onde a expectativa estava muito positiva, elevada. Entretanto, recente pesquisa mostrou que há uma queda nessa expectativa e o que chama a atenção, que é a primeira vez desde a eleição, depois da abertura democrática de 1988, de um novo presidente da República, no primeiro trimestre em que há uma queda de expectativa em tão curto tempo. E eu quero ouvi-los inicialmente sobre isso, se é possível apontar um fator preponderante que justifique essa desesperança. Professor Paulo. Veja, há várias razões para isso, mas a principal é porque a economia continua muito mal. Você vê, a taxa de desemprego continua alta, muito alta, 13%. Os desalentados também continuam muito altos, de tal forma que você tem hoje quase 22% das residências brasileiras com todo mundo desempregado. Quer dizer, quase um quarto das famílias brasileiras estão desempregadas. Então, é uma situação econômica horrível, que o Brasil nunca passou por isso. Então, diante de uma situação tão ruim, é duro que as pessoas tenham expectativa positiva, mas principalmente porque elas não estão vendo medidas que vão atenuar esse problema. Até agora o governo não... Quer dizer, o governo não disse ainda que veio. Não, fala-se só em previdência, mas e daí? A previdência, primeiro que nem sabemos se ela vai ser aprovada. Se ela for aprovada, quem garante que vai haver geração de empregos logo depois? O emprego não cai do céu. Tem que ser feita alguma coisa. E aí, professor Nelson, o senhor vê um fator preponderante ou vê assim um conjunto de variáveis? Olha, eu tendo a conversar, boa noite para todo mundo, eu tendo a concordar com o Paulo. Realmente o problema muito sério é a questão do desemprego, é a questão do endividamento das famílias, das pessoas, e o governo não tem nenhuma medida, não sinaliza com nada para melhoria nesse sentido. Né? E eu acho que em outras áreas também ele não está fazendo nada. Então, quer dizer, sinalizar, sinaliza, né? Diz que vai. Não, ele diz que vai. Diz que vai, diz que vai. Ele diz que com a reforma da Previdência vai melhorar a situação da economia. A reforma da Previdência ela é uma reforma necessária, do meu ponto de vista, não com essa cara que o governo está fazendo, mas é uma reforma necessária, mas ela não é suficiente, pelo que o Paulo falou. Quer dizer, como é que você precisa ter medidas de estímulo econômico, né? Então você tem o empresário, ele não vai, vamos imaginar, aprovou a reforma da Previdência. O que vai levar o empresário a investir, a contratar mais pelo fato de ter aprovado a reforma da Previdência? Ele quer saber se ele vai poder produzir mais, se ele vai vender mais, se vai ter gente para comprar o que ele produz. E nesse sentido não tem nenhuma medida nessa direção. E o ministro da Economia, ele não acredita muito nesse tipo de medida. Ele acha que basta a reforma para resolver. O presidente, desculpe dizer, mas parece que ele não tem muita noção do que seriam medidas necessárias. Ele falou antes da eleição, inclusive, que ele não saberia como resolver a crise. Ele não sabe, não sabia. Enfim, então eu acho que nós vamos ter uma situação difícil. Então é reflexo disso, eu acho, no fundo, esse índice. E a expectativa tão baixo de tão elevada pela angústia, que já vinha, a coisa do desemprego, tudo isso. Há quem analise que também a população, ela não quer mais desculpas, ela quer resultados. Agora, pretender resultados nos 100 primeiros dias de governo é uma pretensão, é uma expectativa fantasiosa? Não, aí que está. Seria possível que esse governo deveria ter tomado medidas para resolver o problema principal, que é o problema do desemprego. Muita coisa poderia ter
ter sido feita. O que poderia gerar Por emprego? exemplo, investir em obras de infraestrutura, que são altamente geradoras de emprego. Mais gasto público. Gasto público, por um lado, pode ser, Sim, mas investimento. você pode, eventualmente, trazer dinheiro de fora. Tem muito dinheiro fora do Brasil querendo vir. Agora, você tem que ter regras Continua claras. querendo vir? Ou já deram um passo atrás, considerando o que se viu nesses primeiros 100 dias? Não, o Brasil continua ainda... É atraente ainda? Atraente. O Brasil foi, ano passado, o 6º ou 7º país que mais atraiu investimentos estrangeiros. Mas não para esse tipo de obra de infraestrutura, para as empresas multinacionais em geral, que são os investimentos estrangeiros diretos. O Brasil continua atraente e por uma série de razões, principalmente porque os outros países também estão mal, os outros países emergentes, né? Então a gente está um pouco melhor e a gente tem um potencial enorme. Agora, o que precisa é ter um direcionamento, precisaria ter uma política de geração de infraestrutura, de obras, de ferrovias, que é um problema sério nosso, trazer capital externo, principalmente chinês, para fazer isso. Com isso a gente ia gerar muito emprego. Como é que os outros países fazem para resolver os seus problemas de desemprego? Apoio ao empreendedorismo. Porque você realmente não consegue gerar emprego para 13 milhões de pessoas por agora. O ministro Paulo Guedes, que mostra assim, muito vigor, ele tem uma coisa assim de energia e chegou também com um suporte grande de aprovação, como um nome forte, interessante, uma bela escolha do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Tudo isso, ele acena que ele tem sim uma agenda pré-elaborada, que só está esperando o deslanche dessa reforma da Previdência e que ele não pode se antecipar a essa questão da reforma da Previdência, porque parece que é um balizamento, né, em função dos graves problemas que o país tem, da dívida pública, etc. Agora, por outro lado, o Bolsonaro não pegou uma herança maldita, porque ele pegou a inflação controlada, eu ouço isso dos analistas que vêm aqui. Ele pegou a menor taxa de juros do Banco Central, da história do Banco Central. Isso não é herança maldita. Né? Vamos dizer que é um bom começo. Mas pegou o desemprego, o quinto maior taxa de desemprego do mundo. Se por um lado ele pegou esse grande desafio do desemprego, por outro lado ele pega pré-condições que são favoráveis, que também implicavam em barreiras para outros presidentes nas suas pretensões de aquecimento da economia. Agora, o presidente Bolsonaro, ele mostra para a gestão pública a percepção do que pode e do que deve ser feito? Então, só complementando um pouco o que o Paulo tinha falado, quer dizer, o fato de você, aquilo que eu falei, ele aposta todas as fichas na reforma da Previdência, que é uma reforma importante, mas não pode ser, o governo não pode se resumir a isso, né? Ele teria que ter feito um programa realmente de retomada de obras públicas, que não necessariamente com dinheiro público. Você tem a possibilidade de uma parte com dinheiro público, tudo bem, outra parte com concessões, como o governo começou a fazer com os aeroportos, mas de uma forma muito tímida. Você tem um programa de concessões aí, uma lista de concessões imensas, concessões, e o que está travando? De fazer. Tá certo? Aparentemente é a falta de planejamento, a falta de organização do governo para colocar isso em prática. São problemas de gestão mesmo, tá certo? Porque eles já foram, vamos dizer, você já tinha uma equipe na Casa Civil que já estava encaminhando isso no governo passado, né? E agora, a outra parte que você falou justamente da questão do presidente, quer dizer, ele não passa assim uma percepção para a população de que ele sabe o que ele está fazendo. Ele fica no Twitter, na verdade, né? Alimentando, fazendo política, como ele fazia na campanha. Você viu, a própria agora, o jornal estava mostrando como é que é a diferença de percepção dos apoiadores dele e dos não apoiadores em relação ao governo. Ele fica fazendo campanha, tá certo? Você não consegue, como é que você vai ficar governando por um Twitter? Quer dizer, ele acha que ele vai conseguir se reeleger com base nisso. Eu acho que ele só consegue se reeleger, né, se ele conseguir aumentar o emprego. Né? Está longe ainda, né? Tá a coisa longe, da reeleição. E está cometendo um erro que foi mais ou menos o erro do governo Temer. Veja só, o Temer apostou todas as fichas na reforma trabalhista, exato. achando que depois o emprego ia cair do céu. Não aconteceu nada. Exatamente. Este governo aposta na reforma da Previdência e acha, e não vai acontecer nada também. Quer dizer,
para você gerar emprego, que é o problema central, tem que ter política pública definida para isso. E até o momento não foi feito nada nesse sentido. Inclusive, assim, eu entrevistei aqui nessa semana o presidente da ABIMAQ, que é a associação que representa a indústria das máquinas. Sim. E que é um termômetro interessante, né? Da gente, assim, quando a ABIMAQ está bombando, aí a gente tem ali uma perspectiva muito positiva. Mas o que ele contou aqui é que, com muita frequência, de forma até recorrente, está havendo desistência de pedidos de compra de máquinas nas empresas. Quer dizer, os próprios empresários estão com um pé atrás, estão esperando para ver gerar emprego, como ser, né, o movimento para o investimento, porque quem compra máquina está pensando em produzir, sugere que vai ter uma ampliação de mercado de trabalho, mas ele já está dando uma recuada. Né? Está esperando, mas está esperando para ver o quê, efetivamente? Para ver um plano. O que está faltando, basicamente, é um plano, um projeto, aonde nós queremos chegar. O Brasil não tem plano. Ao contrário da grande maioria dos países, nós não temos um plano. Quem sabe o que se pretende para o Brasil daqui a 2 anos, por exemplo, ou daqui a 5 anos? Não temos. Então, é isso que está faltando. Tem que ter um plano claro que direcione o país, um plano estratégico do Brasil, que exibir um plano. Mostrar. Mostrar. E que os Rede nacional, o plano é esse. Formular um plano primeiro. Depois fazer exibir. primeiro. Certo. Bom, primeiro fazer. Porque governo sugere que nem fez. É lógico. Né? Cadê o plano aí? Você está falando. Se tivesse, provavelmente eles estavam mostrando. Agora, veja bem, você precisa, é isso que o Paulo falou, você precisa ter um planejamento se você quer que o país se desenvolva. O Brasil, por exemplo, precisava ter um plano muito claro em relação às exportações. Né? De manufaturados, principalmente, né? Isso, de bens industrializados. Já está fervendo lá com mudanças na tal da Apex. Exato. Então, através do ministro das Relações Exteriores, que não é do ramo propriamente para isso. Não, né? Não. O que eles estão falando é que eles vão diminuir a alíquota de importação, né? E isso vai gerar crescimento. Quer dizer, é importante o Brasil importar, logicamente, mas é mais importante que isso ele exportar. Ele participar do comércio internacional também exportando. Não, eles estão, na verdade, preocupados em abrir mais o mercado para as empresas estrangeiras. Que tudo bem, desde que você consiga produzir e exportar, mas você vê do lado das empresas exportadoras, elas não têm a mínima condição de fazer isso hoje. Quer dizer, vai gerar emprego lá fora? É isso, vai gerar emprego lá fora. Vai gerar emprego lá fora, se vai importar, né? Aliás, como a gente já tem feito, né? A gente temos um estudo feito há pouco tempo lá na faculdade que mostrou que a gente gera mais empregos na China do que no Brasil, na indústria. Nós geramos em 5 anos 5 milhões de empregos na China. E chineses produzindo para vender para o Brasil. Imagina. Dizer, é isso que nós queremos. Bom, para quem está desempregado, para quem fica muito sensível a essa questão do desemprego no Brasil, é revoltante, né? Dá um sentimento. Porque não aqui, né? E você vê, nós temos empresas indo embora agora. As montadoras já anunciaram tchau. Elas vão embora. Então, a situação vai piorar mais ainda. E tem um outro problema que ninguém está levando em conta, que é que as empresas estão se robotizando, estão começando a usar robôs, impressoras 3D. Já vem faz algum tempo assim, vem num crescimento, né? Isso. Exatamente. Então, a situação do emprego vai piorar. Que é substituição da pessoa, né? Exatamente. É uma tendência essa do mercado. Mas ainda quando por cima, a gente nem faz nada para gerar emprego. Nessa evolução da tecnologia, tudo isso que está trazendo... E isso já era previsível, a substituição de pessoas, isso leva a um aumento do desemprego ou a uma realocação dessas pessoas para outras coisas? Porque se está pondo robô, alguém está fazendo robô. Né? Se está havendo um investimento numa otimização através de recursos da tecnologia, tem gente produzindo isso. Está havendo uma realocação de uma mão de obra mais especializada? Isso vai ser um pouco diferente do que foi no passado. O Paulo vai falar, depois eu falo um pouco disso. Sim. Não, a situação atualmente agora é preocupante, porque agora o desemprego atinge a classe média. Você está automatizando profissões como médico, profissões como advogado, como engenheiro. Profissões de classe média nunca tinham sido automatizadas até então. Era só realmente o pessoal mais humilde, que
perdiam os seus empregos. Agora não, agora o desemprego vai atingir a classe média, inclusive. E o número de empregos que serão gerados é muito pequeno frente aos que serão eliminados. Essa demanda. As projeções na Europa, principalmente de desemprego, são assustadoras. E eles estão tomando medidas já para se preparar para isso. Essa revolução tecnológica dessa vez é muito diferente que a das outras, porque ela inclui o que a gente chama de inteligência artificial, quer dizer, as máquinas vão fazer boa parte, vão aprender com elas pensar, próprias, né? com o próprio processo de trabalho delas, elas vão aprender a fazer uma série de coisas que não era antes. Antes você põe um computador para fazer atividades mecânicas e tal. Hoje você tem um equipamento que pode substituir o ser humano em várias tarefas, inclusive justamente para tomar decisões. Então, isso que vai realmente mudar na questão do emprego. E o Brasil precisava estar preocupado com isso, logicamente. Não é? Nós vamos ter um desemprego aqui, esse que é conjuntural, mas nós vamos ter um desemprego estrutural com todo mundo. Enquanto isso, nós estamos discutindo o Twitter e não sei o quê, tá certo? Se a blusa é rosa, se a blusa é azul, tá certo? E, na verdade, nós temos que ver outra coisa, que é muito mais importante, que seria uma política para poder avançar do ponto de vista tecnológico, né? Porque aí, realmente, essa questão do emprego, eu concordo com o Paulo, vai ser muito mais séria. Eu acho que o que está acontecendo na educação é típico. Você vê, 3 meses e não aconteceu nada. O principal problema brasileiro, depois Aliás, do aconteceu, desemprego, né? Só desastre, né? Exato. Uma paralisação do MEC, né? Aquilo que é Exato. impactante. Eles estão discutindo ideologia e tal, quando nós temos um problema sério, que é a educação do país. Exatamente. Não tem nada, não tem um plano para a educação. Como que vai se resolver o problema do analfabetismo? Bom, no pouco tempo que dispomos, na análise dos professores, o que pode reduzir isso que foi o início da nossa entrevista, a desesperança, o desalento. Estou achando que não vai acontecer o que eu esperava. Mas aí, no caso, mais especificamente, do produtor, do empresário da indústria, que deu uma recuada, o que pode estimular? Porque há não muito tempo eram os pacotes de bondades e tal, aquela coisa para dar uma animada nesse pessoal da indústria. Mas o que este governo deve fazer para esse estímulo que possa resultar abertura de espaço no mercado de trabalho? Para encerrar. Veja, o Marconi estava mencionando algumas questões importantes. Uma delas é a necessidade de apoiar a exportação da indústria. Isso é fundamental. Apoiar a exportação. Para isso, você precisa colocar o real no valor verdadeiro dele. Você tem que promover uma desvalorização muito maior do real. O nosso real, a nossa moeda, está supervalorizada. Por isso que as coisas no Brasil são muito caras. Valorizadas? Mesmo com dólar nas alturas? Sim, sim. O dólar teria que estar pelo menos a 5, para que você tivesse os preços no Brasil compatíveis com os preços no exterior. Aí os exportadores iam conseguir exportar. Então, essa é uma das medidas. Por exemplo, promover uma máxima desvalorização. Por exemplo. Para encerrar, professor. Eu acho que eu concordo com o Paulo, eu acho que o câmbio está mais ou menos no lugar, mas isso a gente discute depois. Eu sempre acho que o câmbio tem que estar no valor mais competitivo, eu concordo plenamente com o Paulo, mas eu acho que tem essa questão da política de exportação, tem a questão de políticas mais orientadas para o investimento público, para as concessões, quer dizer, o governo tem que ter um plano de desenvolvimento. Certo? Se ele quiser crescer, não adianta ele pensar nas reformas, ele tem que ter um plano de desenvolvimento. E isso até agora nós não temos absolutamente. Agradeço muito aos senhores e tenho Nós que certeza que agradecemos. vocês geraram aí a expectativa das pessoas para aguardar o plano de desenvolvimento apregoado e até agora não apresentado. Exatamente. Muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.